O mercado da bola vive momentos de pura agitação. E desta vez, o epicentro das especulações gira em torno de um nome que faz qualquer torcedor de clube grande ficar com os olhos brilhando: Gerson Santos da Silva. O meio-campista, atualmente no Zenit, tem sido alvo de rumores intensos que indicam uma possível mudança monumental de ares. E segundo Admar Lopes, a transferência para o Vasco não é apenas uma possibilidade, mas uma questão praticamente cravada, um passo que poderia transformar completamente a dinâmica do futebol carioca. A simples menção do nome Gerson ao Cruz Maltino já provoca uma série de reações entre torcedores, comentaristas e até mesmo entre jogadores de outros clubes, que agora passam a observar cada movimento do mercado com mais atenção. A ideia de um jogador de elite, com trajetória consolidada na Europa e no futebol brasileiro, vestindo a camisa 8 de um clube com história e tradição, desperta emoções intensas, mistura de ansiedade, esperança e uma curiosidade quase insaciável sobre o impacto que ele teria em campo. O rumor, ainda que não oficializado, circula com força em redes sociais, grupos de mensagens e até mesmo entre profissionais da imprensa esportiva, criando uma atmosfera de expectativa que transforma cada comentário e cada notícia em algo de potencial explosivo para o Vasco. A importância de Gerson para um clube como o Vasco vai muito além do talento individual. Trata-se de um jogador que consegue equilibrar criatividade, força física e visão de jogo, características que não se encontram com facilidade em meio-campistas de ponta. A possibilidade de ele se juntar à equipe carioca representa não apenas um acréscimo técnico, mas uma verdadeira revolução tática, capaz de alterar o jeito de jogar, a forma de organizar ataques e até mesmo a postura defensiva do time. A especulação de que Gerson poderia vestir a camisa 8 provoca debates acalorados entre torcedores que já começam a projetar duelos, passes emblemáticos e momentos decisivos que o jogador poderia protagonizar. Para além das 4 linhas, a repercussão é igualmente intensa. A presença de um atleta de renome europeu aumenta o valor de marketing, impulsiona negociações comerciais e ainda gera expectativa sobre a formação de jovens talentos que passariam a ter um modelo exemplar de profissionalismo e dedicação para seguir dentro do clube. Rumores de bastidores indicam ainda conversas discretas entre dirigentes do Vasco e intermediários ligados a Gerson, o que, se confirmado, poderia acelerar o processo e colocar o clube em posição estratégica diante de rivais interessados. Cada detalhe circula como uma fagulha em meio a um barril de pólvora. E a ansiedade da torcida cresce exponencialmente a cada nova postagem ou comentário de insiders. Além da habilidade técnica, Gerson possui histórico de atuações decisivas em momentos importantes, algo que aumenta ainda mais a especulação sobre sua chegada ao Vasco. A narrativa que começa a se formar nos bastidores sugere que o clube carioca estaria planejando uma reformulação estratégica em seu meio-campo, e Gerson surge como a peça central desse projeto. A possibilidade de ter um jogador que combina força, visão de jogo e capacidade de organizar o time em situações de pressão faz com que torcedores imaginem partidas históricas. Gols de fora da área, assistências precisas e aquela presença quase magnética em campo, que muda a energia de toda a equipe. Nos bastidores, comentários indicam que outros clubes também sondaram o atleta, mas a força da ligação emocional e histórica com o Vasco poderia ser decisiva, especialmente se houver garantias de protagonismo, liderança e reconhecimento dentro do elenco.
O impacto psicológico de sua chegada é outro ponto de destaque. A confiança de jogadores jovens e a pressão sobre rivais aumentariam, transformando a chegada de Gerson em um verdadeiro terremoto no futebol nacional. Cada rumor que surge parece mais real à medida que figuras ligadas ao mercado da bola confirmam encontros, telefonemas e negociações discretas, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre como um clube pode se transformar da noite para o dia. Outro aspecto que alimenta a especulação é a experiência internacional de Gerson. Jogar pelo Zenit e ter passagens por grandes clubes da Europa significa não apenas qualidade técnica, mas vivência em competições de altíssimo nível, o que adiciona camadas de estratégia e inteligência de jogo que podem ser determinantes para o Vasco. Bastidores sugerem que o clube está avaliando exatamente o tipo de influência que o atleta traria para o elenco, desde a liderança no vestiário até o comportamento em treinos e jogos decisivos. Rumores indicam reuniões com assessores, preparadores físicos e até psicólogos esportivos. Todos buscando entender como adaptar Gerson ao estilo de jogo da equipe e extrair o máximo de seu potencial. A repercussão do possível acerto já começou a aparecer nas redes sociais, com torcedores criando vídeos, memes e projeções de partidas, enquanto comentaristas esportivos analisam cenários táticos que poderiam surgir com a chegada de um atleta de elite ao meio-campo. A possibilidade de Gerson assumir a camisa 8 reforça ainda mais a narrativa de protagonismo, conferindo a ele um status quase simbólico dentro do clube, o que aumenta a pressão e a expectativa em doses iguais, transformando a especulação em um verdadeiro fenômeno de engajamento entre fãs e profissionais do esporte. A dimensão econômica também é um fator que não pode ser ignorado. A chegada de Gerson ao Vasco, mesmo que ainda no campo da especulação, provoca reflexos imediatos no mercado, desde cotas de patrocínio até a venda de produtos oficiais e camisas com o número 8. Bastidores apontam que o clube já projeta estratégias de marketing voltadas para maximizar o retorno de uma possível contratação, com campanhas que destacariam a experiência internacional do atleta e sua importância como referência técnica e emocional dentro do elenco. Rumores indicam ainda que investidores estariam de olho nessa movimentação, avaliando possibilidades de parceria e apoio financeiro caso o acerto se concretize. Além disso, a presença de um jogador de renome internacional tende a atrair a atenção de mídias nacionais e internacionais, aumentando o alcance do clube e colocando o Vasco em evidência em um cenário competitivo cada vez mais globalizado. Cada detalhe de negociações, desde cláusulas contratuais até a definição de cargos de liderança dentro do vestiário, é analisado com cuidado, reforçando a narrativa de que a especulação sobre Gerson não é apenas sobre futebol, mas envolve uma complexa rede de interesses que podem transformar o clube de maneira ampla e definitiva. Por fim, a força do rumor em si já se tornou um fenômeno. A simples afirmação de Admar Lopes de que Gerson no Vasco seria uma realidade provoca debates, discussões em redes sociais e projeções sobre o futuro do clube. Torcedores começam a imaginar cenários completos, desde a montagem de estratégias de jogo até a repercussão nos clássicos e na tabela do campeonato, mesmo sem nenhuma confirmação oficial. Comentários de insiders e jornalistas especializados reforçam a ideia de que estamos diante de uma negociação de alto impacto, capaz de mexer com o emocional de todos os envolvidos. Cada postagem sobre o assunto é lida,
compartilhada e comentada com intensidade, enquanto rumores sobre bastidores, reuniões e contatos discretos criam uma atmosfera quase de conspiração, alimentando a imaginação do público e aumentando a expectativa sobre o desfecho. A especulação envolvendo Gerson não se limita ao futebol jogado. Ela se estende à cultura do clube, à paixão da torcida e à estratégia de marketing, consolidando o nome do jogador como o possível catalisador de uma mudança histórica para o Vasco, que se prepara para viver um capítulo decisivo em sua trajetória. Os bastidores do futebol começam a ferver com a perspectiva de Gerson vestindo a camisa 8 do Vasco e as especulações não param de crescer. Fontes não oficiais indicam que dirigentes do clube têm realizado encontros discretos com representantes do jogador, avaliando não apenas a parte financeira, mas também aspectos estratégicos de longo prazo, como adaptação tática, liderança dentro do elenco e influência sobre jovens talentos. A ideia que circula é que Gerson seria não apenas um reforço técnico, mas um verdadeiro catalisador, capaz de transformar o meio-campo do clube em um setor de elite, competitivo e decisivo em qualquer disputa. Alguns rumores ainda apontam que a chegada do atleta poderia influenciar diretamente as negociações de outros jogadores, criando uma espécie de efeito dominó, onde contratações futuras dependeriam de sua confirmação. A expectativa é tão intensa que torcedores e comentaristas já projetam formações táticas imaginárias, analisando cada detalhe da posição, estilo de jogo e possíveis combinações com companheiros de equipe, como se a transferência já fosse um fato consumado. A movimentação do mercado em torno desse rumor não se limita ao Vasco. Rivais começam a observar com atenção, avaliando estratégias de reforço e tentando prever como a chegada de Gerson poderia alterar o equilíbrio de forças nos clássicos e nas competições nacionais. Além do impacto direto em campo, a possível transferência de Gerson mexe profundamente com a psicologia dos torcedores e do próprio elenco. A especulação sobre um jogador com experiência europeia, vestindo a camisa do clube, cria uma atmosfera de expectativa, ansiedade e até tensão, já que todos começam a imaginar cenários de sucesso, desafios e momentos decisivos que poderiam surgir. Bastidores indicam que treinadores, preparadores físicos e até psicólogos esportivos têm avaliado como integrar um atleta desse calibre sem comprometer a dinâmica do grupo, algo que exige planejamento minucioso e sensibilidade para lidar com egos, rotinas de treino e relacionamento com jogadores mais jovens. A narrativa que se forma sugere que o Vasco estaria prestes a viver uma verdadeira revolução, onde cada passe, cada movimentação e cada decisão em campo dependeriam do equilíbrio entre talento individual e coesão coletiva. Rumores adicionais indicam que a chegada de Gerson poderia incentivar outros jogadores a permanecer no clube, motivados pelo desafio de atuar ao lado de um meio-campista de elite, reforçando a ideia de que essa possível contratação tem efeito multiplicador sobre todo o elenco e sobre o ambiente interno. A especulação é tão forte que já se percebe uma transformação na forma como torcedores, jornalistas e comentaristas discutem o futuro do clube, criando expectativas que transcendem o futebol jogado e entram no campo da imaginação coletiva. Outro ponto de especulação envolve a relação de Gerson com a torcida e a imagem pública do Vasco.
Mesmo sem confirmação oficial, a simples possibilidade de sua chegada já gera discussões sobre como o jogador se encaixaria na cultura do clube, como seria recebido nos clássicos e de que forma poderia se tornar um símbolo dentro do time. Bastidores indicam que a diretoria estaria planejando ações de comunicação estratégica, utilizando o potencial do atleta para reforçar a marca, atrair novos torcedores e aumentar o engajamento nas redes sociais. Comentários informais de insiders sugerem ainda que há uma expectativa de criar campanhas que conectem a trajetória internacional do jogador com a história do clube, transformando-o em um ponto de referência não apenas em campo, mas também fora dele, como modelo de profissionalismo e dedicação. Essa especulação sobre a dimensão simbólica do jogador reforça a narrativa de que sua chegada não se limita ao desempenho técnico, mas envolve um planejamento de marketing, gestão de imagem e influência emocional sobre fãs e rivais. A tensão gerada por rumores de bastidores, negociações discretas e projeções estratégicas cria uma sensação de iminência, fazendo com que cada notícia sobre Gerson seja analisada, comentada e reinterpretada como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça em construção. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além do Vasco, os possíveis efeitos da transferência de Gerson se espalham pelos clubes rivais. Bastidores apontam que equipes tradicionais do Rio de Janeiro e de outras regiões já teriam começado a reavaliar suas estratégias de elenco, estudando como neutralizar a influência de um meio-campista de elite na disputa de pontos, títulos e jogos decisivos. A especulação sugere que a presença de Gerson poderia provocar alterações táticas não apenas no Vasco, mas também nos adversários, que precisariam se adaptar a um novo estilo de jogo, mais organizado e com maior controle do meio-campo. Comentários de insiders indicam que algumas negociações de reforços em clubes rivais poderiam ter sido aceleradas ou revistas em função da possibilidade de Gerson integrar o elenco vascaíno, evidenciando o efeito em cadeia que um jogador desse calibre exerce sobre o mercado nacional. A narrativa que circula sugere uma movimentação estratégica complexa, onde a simples expectativa da chegada do atleta provoca alterações em diversas frentes, desde decisões táticas até planejamentos financeiros e contratações futuras, tornando a especulação mais intensa e instigante para torcedores, jornalistas e profissionais do esporte. Outro elemento que alimenta o rumor é a questão contratual e financeira. Embora detalhes não oficiais tenham surgido, especula-se que negociações envolvendo valores de transferência, salários, bônus e cláusulas especiais estão sendo discutidas nos bastidores, com grande sigilo, para garantir que todas as partes envolvidas se sintam seguras e satisfeitas com o acordo. A complexidade desse tipo de negociação aumenta a sensação de que estamos diante de algo significativo, capaz de mudar a história do clube e da carreira do atleta. Rumores sugerem que o Vasco estaria estudando formas criativas de viabilizar a contratação, seja por meio de parceiros estratégicos, investidores ou mecanismos financeiros que permitam trazer um jogador de elite sem comprometer a sustentabilidade do clube. Cada detalhe, mesmo que especulativo, reforça a narrativa de que a chegada de Gerson não é apenas uma transação esportiva, mas um processo cuidadosamente arquitetado,
envolvendo planejamento de curto, médio e longo prazo, capaz de impactar não apenas resultados imediatos, mas também o futuro do clube em várias dimensões. Por fim, a especulação sobre Gerson no Vasco se consolida como um fenômeno midiático e esportivo, capaz de mobilizar torcedores, imprensa e profissionais do mercado da bola. A simples menção do nome do atleta já provoca discussões intensas, projeções táticas, análises estratégicas e debates sobre impacto emocional e simbólico no clube. Bastidores indicam que cada movimento do jogador, cada comentário de dirigentes e cada rumor adicional alimenta a expectativa, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre o que poderia se tornar uma das contratações mais importantes do futebol nacional nos últimos anos. A possibilidade de Gerson assumir a camisa 8 do Vasco transforma a especulação em uma experiência coletiva, onde torcedores imaginam vitórias, clássicos emocionantes e uma nova fase para o clube, enquanto rivais estudam estratégias para lidar com o impacto de sua presença em campo. Mais do que uma simples notícia de mercado, a chegada de Gerson ao Vasco se apresenta como um verdadeiro enredo de bastidores, emoções e expectativas, que promete mexer com a história do clube e com a imaginação apaixonada de todos que acompanham o futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!